Números 13, amém? 25 em diante. Ao cabo de 40 dias, voltaram a espiar a terra, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam perto do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com quem tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra, e que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio de qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e o povo e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e eram aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, irmãos, podemos assentar, amém? Glória a Deus, amantíssimo Deus, soberano Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de estar na tua presença, Pai, pelo privilégio, ó Pai, de estar aqui, ó Pai, fazendo a tua obra, Senhor, e dizer, ó Pai, que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, ó Pai, nesta manhã. Só o Senhor é digno, Pai, de toda honra, de toda glória, Pai. Que eu diminua neste momento e o Senhor possa crescer, ó Pai. Que não seja aquilo, ó Pai, que eu quero falar, Senhor, mas aquilo, ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, tem para falar em nossos corações, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Quem não conhece a história de Moisés, amém, meus irmãos, do povo de Israel, ao qual ficou cativo ali no Egito pelo faraó, e os irmãos conhecem a história que Deus levanta a Moisés, glória a Jesus, e faz a promessa de levá-lo a uma terra prometida, né? A terra que emana leite e mel. E lemos aqui um momento que chegou a hora do povo adquirir essa terra, tomar aquilo que Deus prometeu, né? Ao qual Deus falou a Moisés. Glória a Jesus. Mas a palavra do Senhor diz aqui, nós lemos que muitos ali duvidaram, glória a Deus, que ele podia ser contra aquele povo e ia prevalecer. E a palavra de Deus diz aqui, irmãos, glória a Deus, em Êxodo 3, versículos 6 e 9, vamos estar lendo, meus irmãos. Êxodo 3. Glória a Jesus. Aqui é a chamada de Moisés, amém? Para estar libertando o povo. Glória a Jesus. Versículo 6. Disse: mas eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente
vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi o clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazer subir a terra, a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu e do ferizeu, e do heveu e do jebuseu. Glória a Jesus. Aqui o Senhor fazendo a Moisés essa promessa, né? Deus ali levantando a Moisés para libertar o povo. A palavra de Deus diz ali, irmãos, que o povo ficou escravizado ali 430 anos pelo faraó, pelo povo do Egito. De repente ali esse povo não tinha mais esperança, né? Não tinha mais esperança de viver uma vida livre, né? Uma vida a qual eles podiam ali ter a liberdade com suas famílias de adorar o nosso Deus. E ali Deus levanta a Moisés e faz essa promessa a Moisés. Glória a Jesus. E eu não sei, meus irmãos, de repente o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, né? Um mundo que a gente vivemos hoje, ao qual muitas pessoas hoje vivem sem expectativa, né? De repente a situação financeira, de repente ao mundo, né, ao qual nós vivemos, glória a Deus, e como muitos olham e falam, não tem mais jeito, né? Olha como que está a política, olha como que está a situação. Mas eu quero dizer, irmãos, que onde Deus está, a bênção está. Independente da circunstância, irmãos, independente, glória a Deus, do que nós estamos vivendo, de repente, né, independente do quadro financeiro, né, se encontra o país, né, a situação do mundo, mas creio que se você serve um Deus, irmãos, tudo é no tempo e no momento dele. Mas nós temos que crer que o mesmo Deus que fez a promessa a Moisés, eu creio que fez uma promessa para você também, né? E que no momento e na hora dele, né, Deus é fiel para cumprir, amém? Somente devemos, glória a Deus, acreditar naquilo que Deus tem prometido para nossas vidas, glória a Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que chega um momento, glória a Deus, deles, né, possuir essa terra. Os irmãos conhecem a história, passando, né, por várias dificuldades, glória a Jesus. Teve ali o princípio do Mar Vermelho, quando eles estavam chegando ali, e muitos ali também murmuraram. Muitos ali acharam que era o fim, mas o Senhor sempre permanecendo fiel. Glória a Deus. Deus abriu ali o Mar Vermelho e o povo, né, conseguiu passar. O Senhor, né, derrotou ali o povo do Egito, Faraó e seus cavaleiros, e o povo seguiu em frente. E chegou a hora, irmãos, deles adquirir essa terra a qual o Senhor prometeu por herança. E a palavra de Deus diz ali, irmãos, que Deus, né, Moisés, através do Senhor ali, escolhe homens para subir e espiar aquela terra, para ver como que era aquela terra, né, como eles podiam proceder para chegar até ali. E a palavra de Deus diz que ele não escolheu qualquer homem, escolheu príncipes ali, os cabeças de cada tribo daquele lugar, não era qualquer pessoa. E a palavra de Deus diz ali que no meio deles ali Deus escolhe, né, Caleb, glória a Deus, ali descendente da tribo de Judá, para ir junto com aqueles homens ali, glória a Deus, e junto com aqueles cabeças ali, aqueles príncipes daquelas tribos. E a palavra de Deus diz aqui, irmão, glória a Deus, versículo 2 e 3 aqui, glória a Jesus, e Números 13, só para os irmãos entenderem, vamos comigo ali, meus irmãos. Números 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo o qual príncipe entre eles. Enviou Moisés no deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor.
Glória a Deus. Todos aqueles homens eram a cabeça dos filhos de Israel. Glória a Jesus. E a palavra diz ali, irmãos, que no meio deles tinha Caleb. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, que o Senhor, vamos voltar aqui no versículo 27, amém? Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que vos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto dela. O povo que habita nesta terra é poderoso, e a cidade muito grande e fortificada. Também vimos ali os filhos de Enac. Os sírios, os malequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Glória a Deus. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Glória a Jesus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor já tinha prometido. O Senhor já tinha falado que realmente aquela era a terra ao qual o Senhor tinha prometido lá atrás. Glória a Deus. Ao qual o Senhor já tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó. E chegou a hora do povo tomar a terra por herança. Mas a palavra de Deus diz que em meio àqueles príncipes, glória a Deus, eles colocaram um empecilho. Glória a Deus. Eles olharam para aquela cidade, viram o que tinha lá, viram aqueles gigantes e temeram. Glória a Deus. Colocaram um porém. Será que vai dar? Porque olha ali, aquela cidade é fortificada. Aqueles homens ali são homens grandes e valentes. Não vai dar, não tem como, prevalecer sobre aquelas pessoas, sobre aqueles homens. E é mesmo assim, meus irmãos, quantas das vezes o Senhor já falou, o Senhor já prometeu na sua palavra, o Senhor já falou: olha, isso aqui é teu por direito, por herança. O Senhor já falou, já usou o servo do Senhor, já falou através da palavra dele. Mas quantas vezes nós deixamos, irmãos, a dúvida entrar em nossos corações, se realmente aquilo é de Deus ou não, porque nós olhamos e vemos as dificuldades, achamos que nós não somos merecedores daquilo que Deus prometeu. Vemos com todo o gás, com toda a força ali, lutando, orando, perseverando, mas na hora de tomar posse, entra a dúvida em nossos corações. Glória a Deus. Se vai dar ou não, se lá realmente é o lugar qual Deus prometeu, porque nós olhamos para a dificuldade, olhamos muitas das vezes para nós mesmos e nos diminuímos. Glória a Deus. Olhamos para dizer: realmente, será que isso é para mim? Será que isso mesmo é tão grande? Olha como é essa terra, mas poxa, para chegar lá, para alcançar, olha a dificuldade. E nós muitas das vezes, irmãos, limitamos o poder de Deus sobre nossas vidas. E olhamos para nós, sabe, e falamos: ah não, eu sou pequeno demais, para adquirir essa bênção que o Senhor me deu. Mas creio, irmão, que se Deus prometeu, a vitória é grande em nome de Jesus. Não devemos, irmãos, muitas das vezes até, sabe, as plateias e as pessoas falarem, decidiram aquilo que Deus já falou para nós. Muitas vezes, irmãos, deixamos ouvir a voz de Deus e ouvimos a voz de pessoas como esses homens, como esses companheiros ali de Caleb que foram espiar a terra. E o Senhor fala fortemente no nosso coração: não, essa terra é bênção, é essa terra mesmo, é essa bênção que eu prometi para você. Mas, irmãos, muitas das vezes na nossa caminhada, nós acabamos andando com pessoas que não têm a mesma fé que nós. Muitas vezes andamos com pessoas que não têm o mesmo pensamento que nós temos. E muitas vezes, irmãos, deixamos de dar ouvido à voz de Deus, aquilo que Deus já falou, que Deus já confirmou em nossos corações, e damos ouvido a homens e mulheres que não têm esse mesmo compromisso, essa mesma intimidade com Deus que nós temos. E muitas das vezes, irmãos, abaixamos a cabeça, e quando nós estamos ali para alcançar a bênção, nós voltamos para trás.
desistimos daquilo que Deus já falou, por deixar de dar ouvido à voz do Senhor, para dar ouvido para homens e mulheres. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que no meio daqueles homens ali, daqueles príncipes, tinha ali Caleb, homem de Deus, varão valoroso, descendente da tribo de Judá. Glória a Deus. Descendente ali, mais tarde de Davi, de Salomão e do próprio Deus, homem valente. E a palavra de Deus diz ali, irmãos, que ele se levanta, Caleb, e faz calar o povo perante a Moisés. E ele se levanta ali e fala: olha, vamos, o que é isso? Não, nós vamos prevalecer contra esse povo. É Deus que prometeu. E Caleb se levanta ali, irmãos, e dá um ânimo ali a Moisés, aquelas pessoas, e ele pensa diferente. Glória a Deus, daquele homem, porque ele conhece, glória a Deus, o Deus que ele servia. Ele sabia que o mesmo Deus que foi com eles durante todo o deserto era o Deus que estava ali também e ia garantir a vitória. Glória a Jesus. Aleluia. E o Senhor, irmãos, glória a Deus, eu creio que ali falando ao coração de Caleb, glória a Jesus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que ao porém, novamente, ao versículo 31, o 30, Caleb falando aqui. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que tinha subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha o porém aí, irmãos, mais uma vez, glória a Deus. Olha o porém, glória a Jesus, mais uma vez, irmãos. Porém, essa bênção não é para mim, não é para você, porque é grande demais para os nossos sonhos, é grande demais para minhas condições, muitas das vezes financeiras. Glória a Jesus. E faz calar o povo ali, faz o povo ter medo, temer. Mais uma vez, glória a Jesus. E é mesmo assim, meus irmãos. E quantas vezes nós não estamos no lugar de Caleb? E quantas vezes nós mesmos, irmãos, temos essa atitude que esses homens teve? Glória a Jesus. Quantas vezes nós não somos Caleb? Deixamos de ser Caleb, irmãos, e somos esses outros homens. E muitas das vezes, irmãos, deixamos de receber a bênção da parte de Deus por causa do medo. Por causa do medo, com medo de se frustrar lá na frente. Irmãos, se eu não estou falando para os irmãos, fazer algo que o Senhor não falou. Mas se Deus colocou no seu coração, irmãos, se Deus prometeu, creia em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, que a bênção é garantida. Glória a Jesus. E muitas das vezes, irmãos, nós limitamos e temos crenças acerca de nós mesmos, que nos limita. Crença, de nós mesmos, das nossas, de nós mesmos como pessoa. E limitamos ali aquilo que Deus já fez na nossa vida. Limitamos o poder de Deus sobre a nossa vida. E achamos que só as pessoas podem ser abençoadas e nós não. Nós mesmos limitamos. Muitas das vezes o problema é tão grande, meus irmãos, como era no caso aqui, tinha gigantes ali entre eles. Às vezes o problema é grande, irmãos, e a gente se acha tão pequeno mediante ao problema, mediante às dificuldades, às adversidades, meus irmãos, e deixamos de receber aquilo que Deus tem nos prometido. Glória a Jesus. Nós limitamos o poder de Deus sobre nossas vidas e deixamos de acreditar que aquilo que Deus prometeu é para nós. Não é para o irmão, para a irmã, é para o irmão e para a irmã, mas para nós não. Só o irmão e a irmã pode ser abençoado, nós não. Nós somos pequenos, nós somos limitados. Até em relação à obra de Deus,
Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos, eu não posso. Isso não é para mim, é para o irmão, é para a igreja tal, mas para mim não. Será que o mesmo Deus, irmãos, que é com eles, não é com você também? Muitas das vezes, irmãos, nós olhamos tanto para o problema, olhamos tanto de problema e paramos e deixamos, irmãos, de pensar em resolver o problema. Só olhamos para o problema, olhamos para o problema, mas nunca a gente para, muitas das vezes, para falar, não, peraí, é um problema? Vamos resolver então. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir estratégia para o Senhor, para nós resolver esse problema, para nós passar por essa adversidade. Mas, irmãos, nós perdemos o sono muitas das vezes pensando no problema, pensando na adversidade. Passamos, ficamos tristes, angustiados, depressivos, pensando só no problema, irmãos. E não paramos para resolver o problema, não paramos para pedir direção do Senhor. Senhor, é difícil, a jornada é grande, é pesada, está dolorida. Pai, me dá estratégia, Senhor. Me dá estratégia para que eu possa conseguir isso que o Senhor já me prometeu, Pai. Me dá estratégia, Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, paramos no caminho. Você já viu aquele aluno na sala de aula, qual o professor ali passa, uma prova, e às vezes o professor chega ali na mesa do aluno, o aluno não fez nada. Aí fala, mas você não fez nada, você não começou nem a fazer, não, é difícil, eu nem vou tentar. E é mesmo assim, meus irmãos. Nós vemos a dificuldade, nós vemos a adversidade, mas muitas vezes estamos tão paralisados, com medo, daquilo que o Senhor prometeu, da bênção, de receber aquela bênção, porque nós achamos que é tão grande que não é para nós, e nós paralisamos ali no meio, paralisamos no caminho. Glória a Deus. E não, ao menos tentamos ir ao encontro daquela bênção e desistimos no meio do caminho. Às vezes, irmãos, eu oro, agradeço a Deus pela minha vida, agradeço a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, mas às vezes, quem já pensou assim, se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, de repente minha vida seria diferente? Eu sei que muitas pessoas pensam desse jeito. É porque, irmão, lá atrás, muitas das vezes nós deixamos de receber bênçãos do Senhor, de repente deixamos de receber algo por causa do medo, porque, irmãos, estamos acostumados a viver daquela maneira, daquele jeito. Olha o povo de Israel, irmãos, quantas das vezes, mediante o caminho, mediante a jornada ali até a terra prometida, no meio das adversidades, no meio ali da dificuldade, quantos murmuraram? Quantos chegaram ali para Moisés e disseram, olha, por que o Senhor nos tirou da terra? Por que o Senhor nos tirou lá do Egito? Lá pelo menos nós tinha comida, tinha cebola, tinha alho, é assim que diz a palavra. Lá pelo menos nós estávamos comendo, nós éramos escravos, mas nós comíamos, nós tínhamos onde morar. Quantas vezes o povo murmurou, Moisés, tiraram lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto? E é mesmo assim, meus irmãos, glória a Deus, nós muitas das vezes nos acovardamos, nos acostumamos a viver daquela maneira, nós nos acomodamos, irmãos. Quantos hoje, de repente, não é melhor financeiramente na vida, até espiritual, por causa que se acomodou, viveu naquele mundo ali dentro da caixinha dele ali, e comer não, aqui está confortável, aqui não me falta nada, mas deixa de receber o melhor de Deus, com medo, se eu sair, será que, olha, se eu sair vou acabar perdendo, aí não vou ter nada mesmo. E é mesmo assim, meus irmãos, acostumamos a viver, muitas das vezes pode-se dizer assim, de migalha. Essa semana eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo de um rapaz que ele chegou ali com um mendigo na rua. Ele estava passando na rua e o mendigo pediu para ele R$5.
Perguntou para ele se ele tinha R$ 5 para dar para ele ali. Aí o homem chegou para ele e falou assim: R$ 5? Eu falei: preciso de R$ 5. Ele falou: rapaz, você está falando com a pessoa certa. Ele falou: por quê? Porque eu sou empresário, eu vou te dar um emprego. Eu vi que você é um rapaz forte, parece ser um rapaz trabalhador. Eu vou te dar um emprego, você vai ganhar R$ 2.000. Ele falou: não quero. Eu falei: por quê? R$ 2.000, rapaz? Ele falou: não quero. Mas por que você não quer? Aí eu vou perder meu auxílio. Aí o rapaz falou assim: como assim? Quanto você recebe de auxílio? Ele falou: R$ 600. Aí eu falei: mas rapaz, é R$ 600. Eu vou te pagar para você trabalhar para mim. Vou te pagar 2.000. Eu: não, para quê? Para ser escravo de você? Para ganhar 2.000? Eu ganho 600 sem fazer nada. Para que eu vou trabalhar ser escravo seu para ganhar 2.000? Sendo que 600 eu recebo aqui sem fazer nada. Se eu for trabalhar para você, eu vou perder meu auxílio. E é mesmo assim, meus irmãos. Às vezes as pessoas ficam acomodadas ali naquele seu mundo pequeno. Deus já falou: olha, não, vai para frente, luta, né? Avança. Você chegou até aqui, agora é a hora de você avançar. Mas estamos, irmãos, sabe, preso tanto ali, irmãos, naquele mundo pequeno, sabe, naquele conforto, e deixamos de receber algo a mais do Senhor, com medo, glória a Deus, do melhor que Deus tem para nossas vidas, irmãos. E se Deus falou, irmãos, glória a Deus, é garantia, em nome do Senhor Jesus. Se Deus falou, irmãos, vai para frente, vai para cima, glória a Deus. Não seja como esse povo, irmão, não limite o poder de Deus sobre a sua vida, glória a Deus, porque Deus já falou: receba, tome posse da vitória em nome de Jesus, glória a Deus. E é mesmo assim, irmãos, até em relação à obra de Deus, em relação à salvação. Quantos têm deixado, irmãos, a obra do Senhor? Não estou falando só de fazer a obra, irmão, de estar subindo aqui, pregando a palavra, sendo obreiro do Senhor, mas quantos deixaram, desistiram da caminhada, de servir a Cristo, por causa das adversidades, por causa dos problemas, e deixou de seguir a Cristo? E a palavra de Deus diz, irmãos, que a porta é estreita, realmente a porta é estreita, mas é a porta estreita que leva à salvação, é a porta estreita que leva à vida eterna, glória a Deus. Mateus 7, 13 a 14, irmãos, fala que a porta é estreita, mas, irmãos, a porta larga leva à destruição, leva para o inferno. A porta é estreita, irmãos, para a salvação. E quantos têm desistido no caminho? Quantos deixaram de servir ao Senhor? Porque encontraram dificuldade no meio do caminho, encontraram adversidade. Muitos se levantaram, familiares, amigos, glória a Deus, e essas pessoas deixaram de servir ao Senhor, deixaram, sabe, de trilhar essa caminhada rumo, glória a Deus, à terra prometida. E quantos, irmãos, vão perder a salvação? Porque a porta é estreita, glória a Jesus. Infelizmente, irmãos, estão vendendo um evangelho barato. Quinta-feira nós estávamos falando aqui sobre isso. Infelizmente, estão vendendo um evangelho do que não tem mais porta estreita. A porta é larga, não tem adversidade, não tem problema. Quantos têm pregado um evangelho desse jeito? E muitos têm acreditado, porque estão vivendo um evangelho falso. E um evangelho que não tem renúncia, um evangelho ao qual tudo pode. Mas da mesma maneira que, irmãos, que o povo, até chegar à terra prometida, passou por adversidade, por problemas, é mesmo assim, irmãos. Quem falou que ia ser fácil servir a Cristo? Quem falou que ia ser fácil, irmãos? Porque no momento ao qual nós levantamos a mão, aceitamos a Cristo, irmãos, é bênção. Jesus Cristo está ali
no caminho, né, nos abençoando, nos orientando, mas as adversidades vêm. Glória a Deus. As adversidades vêm. Esse evangelho, irmãos, que vem, aceita Jesus que você vai ser rico, aceita Jesus porque você não vai ter mais problema, não vai ter mais enfermidade, irmãos. Isso é balela, isso é mentira. E quantos têm se decepcionado e têm saído do caminho do Senhor porque têm entrado num evangelho desse mentiroso? Glória a Deus. As adversidades vêm, irmãos. Glória a Deus, os problemas vêm, mas a vitória é garantida em nome de Jesus. Jesus Cristo já garantiu a vitória para nossas vidas, irmãos, através do sangue dele, lá na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Mas, glória a Deus, teremos aflição. A palavra de Deus diz, irmãos, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Jesus. E a palavra de Deus diz aqui, irmãos, no versículo 32 de número 13, número 31, amém? Porém os homens com que tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. Todo o povo que vimos nela é homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enac são descendentes de gigantes, e eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Glória a Jesus. Olha o nível de medo, o nível de pavor desses homens. Glória a Deus. Se comparando a gafanhoto, né, mediante aqueles homens gigantes. Glória a Deus. Se diminuindo automaticamente, né, aquilo que Deus já tinha falado, diminuindo o poder de Deus, porque Deus falou que já era garantido, meus irmãos. Glória a Deus. E muitas das vezes nós temos essa mente de gafanhoto, nos achamos pequenos, nos achamos, né, fracos. Glória a Deus. Mediante as adversidades, mediante os problemas, irmãos. Glória a Deus. Que você, nesta manhã, irmãos, não venha ser, glória a Deus, como esses homens. Venha ser um Caleb da vida, irmãos. E devemos ter cuidado, irmãos, com as pessoas que nós andamos. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que fez infamar todo aquele povo ali, as murmurações. Todo aquele povo temeu. Aquele povo não deram ouvido ali para Caleb, mas deram ouvido ali para aqueles homens. E é mesmo assim, irmãos, quantas das vezes as nossas murmurações, glória a Deus, muitas das vezes não faz mal, não somente para nós, mas para aquelas pessoas que estão em nossas voltas, nossos familiares, nossos amigos. Porque, irmãos, é só murmuração. Não vai dar certo, porque está assim, porque está assado. E muitas das vezes, irmãos, até servos do Senhor com esse comportamento diante de ímpios, diante de pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Só murmuração. Irmãos, uma coisa que eu fico pé da vida é quando eu vejo um cristão falando mal da igreja do Senhor para a pessoa que não é cristão. Ou às vezes cristãos falando entre si ali, falando mal da obra do Senhor, no meio de um monte de ímpio. Como que vai ganhar essas pessoas para Cristo, irmãos? Como vai colocar Cristo no coração dessas pessoas? Porque falam mal da obra de Deus do lado de pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Por isso que o Evangelho hoje, irmãos, infelizmente está do jeito que está. Porque até essa semana mesmo, ontem eu estava vendo um post, eu não vi o vídeo de uma moça que era cristã, ela fez um vídeo, e as pessoas estavam criticando ali o vídeo daquela moça, e ali no post ele estava falando que os próprios cristãos estavam falando mal dela.
E hoje não está desse jeito. Olha aí, irmãos, que vergonha. O Evangelho hoje está vergonhoso, pode-se dizer assim. As pessoas que se dizem cristãos envergonhando o Evangelho. Irmãos, canal de fofoca gospel. Você vê na internet ali canal de fofoca gospel, cristão falando mal de cristão, e os ímpios só olhando, irmãos. Os ímpios só olhando e vendo: para que eu vou servir esse Deus? Para que eu sou cristão? Olha do jeito que é. Se for para ficar desse jeito, eu prefiro ficar no mundo. Como que nós vamos ganhar essas pessoas para Cristo, irmãos? Que nós só fica falando mal um contra o outro, aquela briga. Olha como que está a briga aí na política. Uma irmã aí denunciou umas igrejas que está no esquema aí, acho que do INSS. Aí tem um pastor brigando com ela e está aquela confusão, e no meio fica a obra do Senhor. No meio fica Deus, fica o nome de Cristo. Porque eles não julgam a pessoa: é ela que está errada, é ela que está certa, é eles que estão brigando, mas não. É o povo de Deus que está brigando. Olha os crentes brigando. Olha os crentes falando mal do outro. Irmão, como que vamos ganhar essa geração para Cristo? Como vamos ganhar essa geração para Cristo? Glória a Deus. Eu lembro, irmãos, uma pastora que eu tive, pastora de Olinda, e ela sempre pregava ali, ela sempre falava: cuidado com o que você fala dentro da sua casa. Ela sempre falava: cuidado com o que você fala dentro da sua casa. Ela falava ali, às vezes a esposa é cristã, o esposo não, os filhos são cristãos, e às vezes alguém da família ali não é cristão, e às vezes vão para o culto, acontece alguma coisa no culto, e eles estão ali orando, buscando a Deus para ganhar aquele membro da família, e chega dentro de casa e começa a falar mal do que aconteceu no culto, falando mal do pastor, do irmão do louvor, da irmã do ciclo de oração, do irmão que fica na porta. E aquele familiar só fica ouvindo, só fica observando. Como que vai ganhar os de dentro de casa? Porque, irmãos, estão desencorajando, estão falando da obra do Senhor dentro da sua própria casa. Glória a Deus, irmãos, estamos num culto de família. Glória a Deus. E para a gente ganhar nossos familiares para Cristo, irmãos, nós temos que ter sabedoria. Irmãos, a igreja do Senhor não é perfeita. A igreja do Senhor não é perfeita, nunca vai ser, irmãos. Mas nós temos que ter sabedoria, irmãos, quando nós falamos de qualquer assunto da casa do Senhor. Tem que ter sabedoria, sabe? Ver quem que está na mesa, quem que está dentro de casa. Porque é vergonhoso, irmãos, sabe? Eu já vi cristão falando mal da igreja, outro ímpio, uma pessoa que nem conhece a Cristo e quer ganhar aquela pessoa para Cristo. Está afastando mais aquela pessoa dos caminhos do Senhor e não sabe, porque às vezes não controla, irmãos, sabe, a língua, não controla a emoção, porque tem que falar, tem que explodir. Fala com Deus. Se está passando por alguma dificuldade na obra do Senhor, né? Olha como que está aí, né? O escancarado. Fala com Deus, apresenta na mão do Senhor, porque como nós, irmãos, fazemos como esses homens, nós nem entramos na terra prometida e impedimos outras pessoas também de entrar na terra prometida, porque nós não acreditamos, porque nós achamos difícil e, sabe, acabamos envolvendo aquelas outras pessoas ali, irmãos, e coloca dúvida no coração dessas pessoas também, mediante a obra do Senhor. Glória a Deus. Que nós venha ser como Caleb, meus irmãos, nesta manhã, valente, valoroso, apto, sabe, para erguer outro irmão que está caindo, apto para encorajar outro irmão, mediante as provas, as dificuldades. Em vez de irmão estar murmurando: irmão, em nome de Jesus já deu certo, irmão. Irmão, em nome de Jesus a vitória é garantida para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Ser um Caleb, meus irmãos. Deus me chamou você para ser um Caleb. Glória a Jesus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que lá na frente, todo esse povo murmurador, toda essa geração que saiu do Egito, irmãos, os únicos que entrou na terra prometida
foi Josué e Caleb. Porque eles acreditaram, irmãos. Eles acreditaram, glória a Deus, na promessa do Senhor. Enquanto os outros ali murmuraram, falaram que não ia dar certo, eles acreditaram. Eles colocaram energia no coração, colocaram fé no coração daquelas pessoas e receberam a terra prometida, meus irmãos. E aquele povo todo murmurador, glória a Deus, não entrou na terra prometida. Nem Moisés, glória a Deus, nem Moisés, irmãos, porque a palavra de Deus diz que no momento ali, a qual faltou água, o povo ali murmurando contra Moisés, contra seu irmão ali, murmurando, e Deus fala ao coração de Moisés. Deus fala ali diretamente para Moisés, para ele tocar na água, glória a Deus, né? Tocar na rocha, que ia sair água. E a palavra de Deus diz ali que Moisés, inflamado ali com a murmuração do povo, ele vai lá e fere a rocha, glória a Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que por causa disso Moisés não entra na terra prometida, glória a Deus. Por que, irmãos? Porque foi inflamado pela murmuração do povo, glória a Deus. Não aguentou ali a pressão, glória a Deus. E é mesmo assim, irmãos, muitas das vezes deixamos de receber a bênção do Senhor e fazemos outras pessoas também não receber a bênção de Deus. Irmãos, pode entrar num lugar, irmãos, faça isso o teste um dia. Entra num lugar ali e começa ou falar coisa boa ou falar coisa ruim, para ver se as pessoas não começam a acompanhar aquilo que você está falando. Começa a murmurar de algo ali, irmãos. Às vezes você chega no serviço, está todo mundo quieto, satisfeito ali com o serviço, sabe que eu gosto desse emprego e tal. Chega um murmurador e começa a falar as falhas daquele emprego ali, para ver se todo mundo não começa a falar também, se todo mundo não começa a murmurar daquele emprego. É mesmo assim, irmãos. Nós muitas vezes temos o poder de influenciar pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Glória a Deus. E devemos, irmãos, pedir a graça de Deus, porque se for falar, irmãos, para abrir a boca, para falar de algo que seja coisas para abençoar as vidas, não para tirar a presença do Senhor, não para desanimar. Nós somos atalaias, irmãos. Nós devemos pregar as boas novas de salvação. E muitas vezes, sabe, tem irmãos pregando ao contrário. Em vez de trazer as pessoas para Cristo, irmãos, tem afastado as pessoas do caminho do Senhor. E quem perde com isso, irmãos, né, é a obra de Deus. Glória a Jesus. Que nessa manhã, irmãos, glória a Deus, a gente venha ser um Caleb na vida das pessoas, glória a Deus. E que a gente venha orar e peça para Deus, Senhor, tem de misericórdia, Pai, das nossas vidas, ó Pai, nos faz um atalaia, Pai, nos faz, Pai, um Caleb, Senhor, para influenciar vidas, glória a Deus, para influenciar vidas na obra do Senhor, para trazer pessoas para os caminhos do Senhor, irmãos. E creia, meus irmãos, nesta manhã, que aquilo que Deus prometeu, independente da situação, independente, irmãos, daquilo que você está vivendo hoje, se Deus prometeu, toma posse em nome de Jesus. Porque, irmãos, aqui o mesmo Deus que já te abençoou lá atrás, o mesmo Deus que já te livrou, é o mesmo Deus que você serve hoje. Deus não muda, muitas das vezes somos nós que mudamos como nós enxergamos, glória a Deus, a obra do Senhor, o poder de Deus. Glória a Deus, Deus não muda, meus irmãos. O mesmo Deus que te livrou lá no passado, o mesmo Deus, irmãos, que fez tudo aquilo com o povo caminhou esses anos no deserto, roupa não faltou, roupa não se desgastou, sapato não se desgastou, as crianças que nasceram ali não morreram. Deus no mesmo caminho ali providenciando água, comida. Glória a Deus, quando estava ali de dia, a nuvem protegia aquele povo da temperatura, à noite, uma coluna de fogo guiava o povo e esquentava o povo ali também, porque o deserto à noite era muito frio. O mesmo Deus que foi com eles todo esse caminho, foi esse mesmo Deus que estava com eles ali.
né, na entrada da terra prometida, e eles esqueceram, glória a Deus, que esse mesmo Deus que livrou eles tinha poder, irmãos, glória a Deus, para livrar eles também neste momento, glória a Deus. E é mesmo assim, meus irmãos, o mesmo Deus que já te abençoou lá atrás, faça uma reflexão na sua vida, meus irmãos, veja quantas bênçãos Deus já lhe concedeu, veja quantos momentos de aflição ali, das adversidades, da dificuldade, que você achou que não ia dar certo, que você achou que sabe que não tinha mais jeito, Deus foi lá e abençoou. Deus lá mostrou que Ele é um Deus vivo, é um Deus que promete e cumpre, irmão. E o mesmo Deus que foi com você lá atrás é o mesmo Deus que está contigo hoje. Glória a Deus. Apenas creia, meus irmãos, glória a Deus, e confia, porque a vitória é garantida em nome de Jesus. Amém? Você possa aplaudir ao Senhor.